Boa noite a todos. Que a paz de nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver sempre, nos trazendo essa serenidade que a gente precisa, né, para viver a vida, a coragem para que a gente possa enfrentar as dificuldades do mundo, a disposição, né, a força interior. A gente precisa de tudo isso e a gente só consegue quando encontra apoio e amparo nos ensinos de Jesus. Na noite de hoje, nós nos propomos a conversar com vocês sobre Cristo e vida. Que quer dizer o quê? Como é importante Jesus em nossas vidas? Qual é essa importância que nós poderíamos dar? Em que ele pesa na nossa vida, né? Vamos começar lembrando a vida de Jesus. Eu fiz um resumo rapidinho para a gente não esquecer de alguns pontos principais. Então, Jesus foi anunciado pelos profetas e exaltado pelos salmistas. Quem estudou já o Velho Testamento encontrou em Isaías, em Miqueias, muita orientação sobre Jesus, principalmente Isaías. Isaías, como o professor Celestino fala, Severino Celestino, né, ele diz, ele é o profeta messiânico, porque ele fez muitas previsões sobre Jesus. Ele trouxe muita orientação sobre Jesus. Então, quem quiser conhecer no Velho Testamento aquilo que seria o Messias, pode ler Isaías. Tem capítulo 7, capítulo 9, capítulo 23. Ele fez até a previsão da ressurreição de Jesus. Não com a palavra ressurreição, mas ele falou assim: quando ele chegar, ele vai fazer a morte desaparecer. A morte desapareceu com a ressurreição de Jesus. Então, até isso ele fez a previsão. Então, você viu que ele foi, então, muito lembrado pelos profetas e pelos salmistas o tempo todo. Mas ele nasce em Belém, Belém de Judá, é essa a história que nos contam, né? Nasce em Belém de Maria e José. Nasceu dos dois, de Maria e de José. Mas ele era da linhagem de Davi. Quem quiser conhecer a linhagem de Jesus, pega o primeiro capítulo de Mateus. E aí você vai ver que nasceu fulano, que nasceu de fulano, até chegar em Jesus. Ele vai colocando todos eles. E nasceu numa estrebaria, todo mundo já conhece, só vou lembrar, que eu estou fazendo uma introdução, vocês vão só recordar essa história. Ele nasceu numa estrebaria, nas cercanias de Belém. Foi previsto também que ele nasceria em Belém por Miqueias, o profeta. Ele diz: e tu, Belém Efrata, que parece ser a menor de todas, mas tu é grande, serás grande, porque de tu sairá aquele que será chamado o maior de todos, né? O Consolador. Então está exatamente em Miqueias, a gente vai encontrar essa observação. Se não me engano, é o capítulo 5. Então Jesus tem como primeiro leito uma manjedoura, que é o símbolo da missão que ele veio trazer para nós. Ele veio como alimento para as almas. Então, assim, Lucas afirma isso, e eu sempre gosto de estudar quando se refere aos ensinamentos de Jesus, a conversa do nascimento de Jesus, do crescimento dele. Eu gosto muito de estudar Lucas, porque Lucas conversou com Maria. Lucas conversou diretamente com ela. O que ele escreveu foi o que ela contou a ele, em Éfeso. Então, ela contou para ele, e está lá escrito no capítulo 2 de Lucas, que quando ele nasceu, ela o envolveu em panos, envolveu num pano e o colocou numa manjedoura, porque era o local disponível que havia ali, naquele ambiente em que eles estavam, e naquela manjedoura se colocava o alimento para os animais. Então ela ajeitou aquilo ali e colocou o seu filhinho envolvido em panos. Achei muito interessante essa colocação de Lucas. Envolvido, embalado no amor de Maria, foi colocado ali numa manjedoura, para que ali ele pudesse se desenvolver e servir de alimento às almas posteriormente. É aparentemente simbólico, mas diz tudo o que a gente precisa desde o princípio. Desde o princípio. É justamente nesse dia do nascimento de Jesus que a gente percebe logo que a data não foi essa que a gente recebeu, 25 de dezembro. A gente sabe que não foi, porque nessa época lá está muito frio.
tem neve, né? É muito frio, não daria primeiro de ver a estrela, não daria para ver. Os animais não ficariam do lado de fora e nem os pastores ficariam passeando. Nada disso poderia ter acontecido. Então foi numa época em que existia um tempo mais tranquilo. Tão tranquilo que se poderia ver os animais, as pessoas caminhando, alguém que viesse entrar e sair daquela estrebaria, não seria fácil assim. Então a gente vê que foi outra época. Qual é a época nós não sabemos. Alguns estudiosos dizem que foi abril, outros estudiosos dizem que foi setembro, e aí a gente deixa aí na dúvida. De certeza não foi 25 de dezembro, porque o 25 de dezembro já era uma festa romana que já existia há muitos e muitos anos. Foi apenas associado com o nascimento de Jesus, quando houve a aceitação do cristianismo como religião oficial de Roma. Já nos anos 300 e tanto, 313, 25, se não me engano, 325, por aí. Mas vamos ver mais outra coisa interessante que eu queria trazer para a gente lembrar. Toda a vida de Jesus, aquele que a gente chama de o Verbo, que se fez carne para habitar entre nós, foi uma manifestação de luz clareando as trevas da nossa inferioridade. Onde a gente encontra essa afirmação de que Jesus é o Verbo? Em João, primeiro capítulo de João. Se vocês derem uma olhadinha no primeiro capítulo de João, e no princípio era o Verbo. E o Verbo, mais adiante ele diz, e o verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente vê que ele apresenta Jesus, João, que faz um evangelho espiritual, né, que o evangelho de João é totalmente diferente das colocações dos outros. Por exemplo, no evangelho de João você encontra o eu sou, os 7 eu sou, nos outros você não encontra, só no evangelho de João. Nós vamos abordar um pouquinho isso aqui. Então toda essa vida desse verbo, né, que se fez carne, veio com esse objetivo, retirar-nos das trevas, tirar-nos da nossa inferioridade, da nossa dificuldade espiritual. E onde Jesus se desenvolveu, onde ele passou a infância? Já pensaram nisso? Eu já assisti tantos filmes, tem filmes aí que mostram até escola, Jesus frequentando escola, é interessante, tinha escola naquela época, eu não me lembro, eu também não tenho fundamento para dizer que não, mas assisti. Mas outras que ele viveu até os 13 anos com Maria, e depois ele viveu dos 13 aos 30, foi morar na Índia, já ouvi pessoas afirmarem isso, até livros que se escrevem sobre isso. Outros disseram não, ele foi viver com os essênios, lá mesmo, na região lá que ele nasceu, foi viver lá. Bom, não encontrei nada na doutrina espírita que mostrasse isso. Os expositores, estudando o espiritismo e em Boa Nova, a gente encontra as afirmativas só a partir da parte que ele começou a se desenvolver como adulto, mas no capítulo 2 de Boa Nova a gente encontra Maria visitando Isabel e encontra o encontro dos dois primos, João e Jesus, ainda crianças. Quer dizer, vamos dizer, um top de 7 e 8 anos, ainda crianças, eles estavam se encontrando, João um pouco mais velho do que Jesus, né? Um pouquinho mais, e aí você vê que quando ela se despede, ela pergunta, vais conosco, Jesus? A Isabel pergunta. Aí ele disse, não, é necessário que João vá primeiro. Ainda criança, está lá no capítulo 2 de Boa Nova. Então nós já temos no Espiritismo uma indicativa sobre isso. Alguns expositores espíritas, como Haroldo Dutra, por exemplo, ele coloca para a gente que Jesus viveu, e eu apoio tranquilamente essa ideia, ele viveu ali, na casa dele, com a família dele, e aprendendo a missão do pai dele, como era natural para todos os judeus. A orientação religiosa era da mãe, o judeu é judeu por causa da mãe, não é? Você vê, ele toma toda a orientação é materna, ele recebe isso, e Jesus também recebeu, mas a profissão veio do pai. E viveu assim até ele começar a se desenvolver como o novo profeta, como era o nome que se intitulava para ele. Então ele trabalhava na carpintaria de José. Ele trabalhou lá vivendo, por que não? A gente agora, porque Jesus é o governador espiritual da terra, é o ser mais luminoso que Deus enviou para a terra, não imagina que ele trabalhava?
ele trabalhava, dava um exemplo de amorosidade, de trabalho, de amor, de bênção para todas as criaturas. Eu não sei se você se lembra de um filme antigo, Ben-Hur, bem antigo, da década de 50, 56. Procura aí quem gosta de filme antigo, que tem uma cena maravilhosa, que é a cena que Jesus estava na casa dele, na carpintaria, né, na carpintaria, e aí o soldado romano estava levando um grupo de escravos para as galés, dentre eles o Ben-Hur, né, o príncipe Ben-Hur, que estava escravizado, e ele com aquela sede grande, querendo beber água, e não conseguia tomar água, porque a orientação era não deixá-lo tomar água, para ele sofrer até morrer, né? E apanhava tudo naquele momento, ele era chicoteado, aí ele estava ali naquele sofrimento bem grande, ele pede água, ninguém dá para ele. Alguém oferece um pouco, o soldado, o chefe, vem, bate na local e a água cai, e ele começa a chorar ali, abafado. Aí sai aquele homem de dentro da sua casa, da carpintaria dele, sai aquele homem maravilhoso, a gente vê assim de lado, aquela de costas, vai se aproximando, enche uma vasilha de água e dá a ele para beber. Essa cena é maravilhosa, eu já vi centenas de vezes. Se vocês pegarem esse filme, vejam, porque vale a pena. O filme todo é muito bonito, mas esta cena é a cena de Jesus socorrendo as pessoas da comunidade, que era o que ele fazia quando criança, quando adolescente e quando jovem. E aí o chefe vem com o chicote para bater em Jesus. Na hora que ele levanta assim, Jesus estava dando a água a Ben-Hur, aí eleva os olhos para ele, fita os olhos, ele recua, dá alguns passos para trás. Ele não consegue, nem baixa a cabeça, ele não consegue nem fitar os olhos de Jesus, quanto mais enfrentá-lo. E aí Jesus dá água a ele até ele ficar satisfeito, e depois ele volta, ele vai saindo, e Jesus toca assim levemente na mão dele. Ele se recompõe, se eleva, é como se ele tivesse, só com o toque de Jesus e a água que ele deu, ele se levanta e torna-se um homem totalmente diferente daquele que ele estava, arrasado, acabado, porque ele estava com a vida totalmente destruída, e a partir daí a vida dele vai modificar. Vocês vão assistir o filme e vão ver como é realmente muito interessante, mas prestem atenção a essa cena, que ela é maravilhosa, viu? Então, ele trabalhou na carpintaria, e lá ele estava, no seu trabalho honesto, dando exemplo para dignificar o espírito. É isso que a doutrina espírita diz a gente. Cada instante da sua vida foi uma doação constante a todos os que cruzaram o seu caminho, ensinando, curando os enfermos, exemplificando o amor entre as criaturas. Toda a sua existência ele passou fazendo isso, desde pequenino. Lembra-se daquela passagem que ele se perdeu na volta, que Maria se desencontrou com ele na volta do templo, ele com 12 anos, né, que eles saíram todos juntos, quando voltavam para Nazaré, procuraram, cadê Jesus? Ele não estava no grupo. Maria, você ouviu? Perguntou José. Não, ele não está aqui. Não está, e voltaram. E chegaram no templo, ele estava onde? Sentado no templo, conversando com os sacerdotes, respondendo perguntas diversas e questionando os sacerdotes a respeito das suas tarefas. Ele questionava e respondia algumas coisas. E eles ficaram assustados. Como é que esse menino com 12 anos está fazendo isso? Quando chamaram, ele veio e disse: meu filho, por que você fez isso? Por que você se afastou de nós? Eu estava cuidando das coisas do meu pai. Olha que resposta. Eu estava cuidando das coisas do meu pai. E Maria não discute, não pergunta mais, ninguém diz mais nada e segue adiante. E ele retorna para casa. Recordo-me também assim daquela passagem do encontro dele com 3 anos, no colo de Simeão. Estão lembrados? Quem já estudou o Evangelho já se lembra disso. Ele no colo de Simeão. Simeão já tinha muito mais de 80 e tantos anos já, e já estava esperando o desencarne, mas ele conhecia as leis que tinha no Velho Testamento. Ele sabia que o Messias ia voltar. Então ele dizia: eu espero por ele, que o Senhor não me permita morrer antes de vê-lo.
E aí, quando ele já estava num daqueles dias, ele tem um ímpeto de ir ao templo. Quando ele chega no templo, ele encontra Maria, José e o menino Jesus, com 3 anos. E aí ele olha para o menino e sente que tem alguma coisa diferente naquela criança. Ele vai em direção, segura um dos braços, coloca nos braços e olha para ele, sabendo que ele era o Messias que ele estava aguardando. E então, como ele sabia os questionamentos do reino dos céus dentro da sua própria alma, mas não expressava, ele olha para o menino e o menino pega os 2 dedinhos e aponta para o coração dele. É lindo isso aí, minha gente. É uma coisa maravilhosa. Quer dizer o quê? Mesmo na posição de criança, ele já sabia, ele sentia os seres que estavam ao seu redor. Sabia o pensamento, o desejo de Simeão, o que era o reino dos céus. Como a gente diz até hoje, né? A gente diz assim, se eu for uma pessoa boa quando eu morrer, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Não tem gente que diz isso? Eu quero morrer para ir para o céu. Eu quero ir para o reino dos céus. Aí a gente bota o reino dos céus aonde? Lá fora. Não é? Bota o reino dos céus longe. Mas Jesus não disse isso a Simeão. Onde foi que ele respondeu a Simeão? Tocou-lhe aqui na região do coração, que o reino de Deus está dentro de si mesmo. Está no seu sentimento, dentro do seu amor. Então, são exemplos que Jesus deu desde pequenino, em todos os momentos, a partir da sua vinda, da sua chegada, da sua previsão da sua chegada, exemplo de crescimento, amorosidade, exemplificação do bem às criaturas. Então, cada instante da vida de Jesus foi vivendo tudo isso, nos ensinando tudo o que a gente precisava. Eu coloquei aqui uma porção de coisa que eu não sei nem se vai dar tempo, porque é tanta coisa para dizer de Jesus que a gente não sabe. Vou dizendo até a hora que chegar. Cumprir, o que é que ele nos ensinou? Cumprir as leis de Deus, as leis divinas. Nos ensinou, nos lembrou a ideia do amor ao próximo, porque você sabe que o amor ao próximo é uma lei que já estava entre os judeus desde o Velho Testamento. Procure lá em Levítico, capítulo 19. Que vocês vão encontrar a amar ao próximo. E o que foi que Jesus fez? Ele requisitou isso e trouxe para cá, nos ensinou o amor ao próximo, com uma dimensão diferenciada na fraternidade. Acrescentou o amor aos inimigos, que não existia. Ele acrescentou o amor aos inimigos, nos ensinou a orar. Como orar? Por que orar? A importância da oração. Nos ensinou o Pai Nosso. É a lição mais simples e mais profunda, que tem pedidos maravilhosos que a gente faz ali. Pedidos, entrega e pedidos. Eu já cataloguei 7 pedidos de Jesus, de que a gente faz no Pai Nosso. Outro dia a gente trabalha isso aqui, porque se for agora não dá tempo. Então, não julgar, como atender, fazer o bem às pessoas. Falou dos falsos profetas, falou dos 2 fundamentos. Ele orientou a gente nos 2 fundamentos. Aquele que construía, o homem que segue as leis de Deus, constrói a sua casa sobre a rocha. Porque quando os vendavais vierem, a casa não cai, ela está sustentada. Onde seria essa rocha? As leis divinas. O outro fundamento, aquele que não é bom, que não pensa no bem, constrói sua casa na areia. Quando os vendavais vierem, a sua casa será destruída. Para que um ensinamento mais profundo do que esse? A gente pode estudar isso depois, outro dia. Ensinou para a gente que a gente precisava ter aceitação, abnegação, resignação, humildade. Nos ensinou também aquele. E no final ele ainda deixou para a gente um novo mandamento. Estão lembrados? E o novo mandamento vos deixo. Quem se lembra? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olha, amar o próximo, amar os inimigos, amar a mãe. Se lembra de João, ele na cruz, João olhou para ele, Maria chorando, e ele disse, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele apresentou um amor diferenciado ali, o amor transcendente, o amor de mãe e filho pela humanidade. Ele apresenta ali a gente. O amor fraternal, e no final ele ainda dá uma orientação segura, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É diferente de todas as maneiras que a gente possa amar.
é diferente da maneira que ele amou, como eu vos amei. É um novo mandamento que ele deixa para a gente. E ainda ele se mostrou quem era ele, a todos nós. Está lembrado dos 7 eu sou? Eu vou só lembrar ligeiro, por causa do tempo que não vai dar. Porque só isso aqui é uma palestra, só esse aqui. Eu sou o pão, ele disse que era o alimento das almas. Eu sou a luz, eu sou o pão, quem se alimentar de mim nunca mais terá fome, nem sede. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não terá trevas. Eu sou a porta, esse eu acho maravilhoso. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Então ele se intitula como a porta divina, a porta da orientação maior, a porta que Deus envia. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Ou seja, cresce. É o mesmo processo evolutivo que o Espiritismo ensina a gente. Está aqui, sobe, depois desce, sobe, depois desce e sobe. O processo evolutivo se dá assim. Ninguém vai para o alto que não venha para cá. Entrar e sair e achar pastagem. Pastagem é o quê? Alimento, sustentação, mas é também trabalho. Não é? Pastagem não é trabalho? É também trabalho para todos nós. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. Todas. Isso é um consolo. Quando eu estou muito triste, chorando, eu me lembro disso. Eu me lembro. Ninguém vai se perder. Se eu estiver num caminho ruim hoje, eu vou sair dele. Eu não vou continuar aqui. Eu sigo Jesus. Jesus é o meu bom pastor. Ele vai me tirar desse local. E eu me sinto assim. E quando, mesmo que eu não saia, agora correndo, ele me tira de alguma forma. Me tira como Chico Xavier ensinou a gente um dia. Mestre, ele contou essa história. Se uma das suas ovelhas se afastar do grupo e for bem longe, bem longe, bem longe, bem longe, tão ponto que você não possa ir buscar, como é que você faz? Ele disse, eu mando o cão. Eu mando o cão para ir buscá-lo. O cão é aquele cachorrão grande que segue nas caravanas das ovelhas, né? Eu mando o cão. Aí Chico Xavier diz assim, o cão, meus irmãos, é a dor. Ele vai lá buscar a gente, traz de volta ao redil, para o grupo. É a dor. Então, eu sou o bom pastor. Mesmo que agora eu esteja nos dentes do cão, eu estou sendo trazido para cá. Alguém está me tirando de onde eu estou, que estou me perdendo, e está me trazendo de volta para que eu possa despertar para a minha realidade espiritual. E vou crescer. E ainda disse mais, eu tenho outras ovelhas em outros locais. Ele ainda disse mais isso. Não era só a terra, tinha outras ovelhas. E ele viria para trazer essas ovelhas para nos assistir. E vieram, se espalharam pela terra. Você tem orientação diversa aqui na terra. Quem não quiser o espiritismo, tem o cristianismo católico, tem o cristianismo evangélico, tem o Sudadharma, tem aquele que já esqueci, que eu gosto muito também, o Buda, né, que vem trazer para a gente também os ensinamentos do Buda, tem o brahmanismo, foram os vários, as outras ovelhas que vieram de outros redis e que aqui estão na terra espalhada, exemplificando Jesus. Todos a serviço dele. É como nos disse Severino Celestino naquele livro maravilhoso dele, Jesus e as missões, o missionário das nações. Ele fala sobre isso. Existe o Cristo, com C maiúsculo, e os Cristos, com C minúsculos. Estes são os Cristos, com C minúsculo. Jesus é o Cristo, com C maiúsculo. Eu sou a ressurreição e a vida. E demonstrou isso depois da sua morte, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é que a gente mais conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira. Gente, essa daqui é para a gente não esquecer nunca mais. Eu sou a videira verdadeira. Você pode até seguir outra coisa, mas se lembre, a videira verdadeira é essa aqui. Se você desviar daí, você está desviando. Não está no caminho principal, não. E o meu pai é o agricultor. Nós somos os raminhos, os galinhos secos que estão ali ao redor. Ele é a videira verdadeira que está sustentando a gente. A gente encontra nos ensinos de Jesus a fonte
inesgotável de recursos para o nosso aprimoramento. Mas você sabe que tem gente que diz que Jesus não existiu? Já ouviram falar isso? Eu já. Nada, isso aí é invenção de alguém. Jesus não existiu, não. Ele não viveu aqui na Terra. Eu aí pesquisei, eu sei que muita gente já conhece, mas eu trouxe hoje uma carta para ler para vocês. A maioria de vocês já conhece. O retrato de Jesus. A maioria conhece, mas tem gente que não conhece ainda e eu quero que conheça hoje. O retrato de Jesus. Sabe essa carta onde estava? Esse documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadina, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, no tempo de Jesus. E quem mandou essa carta? Um senador chamado Públio Lentulus. Lembra de alguma coisa? Alguém se lembra de algo? Quem foi Públio Lentulus? Cadê, gente? Vá. Emmanuel. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, ele vem depois e assina Emmanuel, porque o nome dele, na verdade, era Hermano Manuel, quando ele foi português, que veio para o Brasil como sacerdote. Era Hermano Manuel. Então, para lembrar o nome que ele tinha antes, que depois tomou o nome de Padre Manuel da Nóbrega, né? Que aqui já em São Paulo, ele escreveu como orientador de Chico Xavier Emmanuel, ou seja, Hermano Manuel, entendeu? Ele colocou assim. Só depois é que a gente vai ver, e o significado que é aquele que vem em nome do Senhor, né? Então, ele, através da psicografia de Chico, ele escreve os livros que todo mundo conhece, que nós temos a graça de estudar há alguns anos já, que é uma maravilha, principalmente a parte evangélica. Eu vou ler rapidinho, para que todo mundo possa tomar ciência disso. O retrato de Jesus. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo dos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grande virtude chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que ele é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nelas tenham estado. E verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura, olha como ele era, viu? De justa estatura, muito belo no aspecto e há muita majestade no seu rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor de amêndoa madura, castanho claro, né? Amêndoa madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, metade para lá, metade para cá, né? Da forma do uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é sereno, muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. Ele tem uma cor moderada, quer dizer que então ele nem era lourão, como tem muita gente que retrata Jesus. Ele era moreno, né? Tinha uma cor moderada, amorenado, né? A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. Os olhos dele eram claros, não eram azuis, eram claros, né? Os olhos claros. O que surpreende é que resplandece no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre, com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. Raramente ele fazia palestras. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela
Porém, se a tua majestade, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dê-me as ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que ele é contra a tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse este Jesus, nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e que com ele têm praticado, afirmam dele ter recebido grandes benefícios de saúde. Porém, a sua obediência, estou prontíssimo, aquilo que a tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo Públio Lentulus, presidente da Judéia. Essa carta existiu e existe. Não é uma psicografia. Só que é claro que vai ser guardada, né? Ninguém vai dar, dando sopa, não dá pra gente ver aí. Quem viu que publicou, tem muito problema, muita coisa que tá ali anunciando, mostrando como era Jesus fisicamente e o aspecto dele, como é que ele trazia pra gente. Bom, e onde entra Cristo na nossa vida? É agora que eu vou entrar. E Cristo é a nossa vida. Tudo isso já foi colocado. Fizemos uma fundamentação para mostrar quem Ele é e que Ele existe realmente. Como nosso caminho, né, nossa verdade, nossa vida. Para o Espírito, né, de uma maneira geral. Como é que vamos entrar nisso aí? Aí eu vou entrar aqui em Humberto de Campos. Humberto de Campos, também chamado de Irmão X, num livro chamado Estante da Vida, foi questionado. Ele foi questionado e fez uma mensagem, psicografou uma mensagem através de Chico Xavier, para que ele pudesse responder essa questão que fizeram a ele. E a questão foi a seguinte: compreendendo então a importância do Evangelho na nossa vida e na seara espírita, compreendendo essa importância do Evangelho, eu gostaria que você me dissesse, sem muitas palavras, o que é que significa a influência de Jesus no nosso mundo, no mundo. Perguntaram a irmão X, né? O que é que significa a importância, a influência de Jesus no mundo, nas nossas vidas no dia a dia. Aí com a palavra irmão X, eu fiquei encantada com isso, porque eu descobri uma coisa, que ele estava desencarnado, era da Academia Brasileira de Letras, quando ele desencarnou, e ele estava estudando Evangelho no mundo espiritual. Ele relata isso aqui. Olha o que ele diz a gente. Antes de tudo, quero afirmar que o Cristo de Deus, sob qualquer ângulo em que seja visto, é e será o excelso modelo da humanidade. Olha a questão 625 do Livro dos Espíritos entrando aqui. Guia e modelo da humanidade. Mas, pouco a pouco, o homem compreenderá que se precisamos de um Jesus sentido e acreditado, porque se eu perguntar aqui, alguém acredita em Jesus? Todo mundo. Acredita. Mas antes, ou somente isso, um Jesus sentido e acreditado, não podemos dispensar o Jesus compreendido e aplicado. Olha a colocação do Espírito. Um Jesus compreendido e aplicado. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa estudar tudo que tem escrito sobre Jesus, nos 4 evangelistas, nas cartas de Paulo, e tudo que venha depois, né? Tudo que foi colocado sobre ele, a gente precisa procurar compreender e aplicar em nossas vidas. É essa a orientação dele, ele vai dizer. Mas eu vou trazer para vocês, ele diz a gente, uma série de 20 definições que eu aprendi, recolhi nas aulas rápidas que eu recebi de um instrutor da espiritualidade maior. Então ele tem aulas de evangelho
do plano espiritual. Ele recebe o homem da Academia Brasileira de Letras, com não sei quantos livros escritos estudando o Evangelho no plano espiritual para trazer para a gente aqui. Ele conseguiu aprender 20 situações em que a gente pode aplicar Jesus em nossas vidas. E aí ele traz para a gente essa orientação para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Aí ele começa. Cristo na existência, na nossa existência, na nossa vida, no nosso trabalho, aonde a gente quer se desenvolver. Cristo na existência. Ele foi curto e grosso, viu? Caridade. Onde você vai colocar na vida e a resposta. Só uma palavra para cada coisa. Cristo na existência, caridade. Não tem, é o caminho, né? É o caminho, é a verdade para chegar à vida. Caridade. Cristo no lar, na família. Harmonia. Qual é a nossa posição na família? A gente está ali botando os pingos nos i, brigando com todo mundo, ou a gente quer harmonia? Quer acalmar, pacificar, serenar? Tirou aquele amigo do amigo secreto no Natal, a gente ia ver que é aquele. Aí você não bota de volta, segura, isso é esse, vou dar um abraço nele, comprar um presente bem bonito. Ele vai olhar para mim e vai zombar, mas eu vou fazer isso. Na família, no lar, é harmonia. Nós vamos trabalhar pela harmonia. Estaremos com Cristo nas nossas vidas. Cristo no templo, discernimento. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo na terra, qual é a minha tarefa, por que é que eu devo fazer isso, eu vou fazer, eu tenho força, eu tenho coragem. Discernimento. Não é porque o outro mandou você fazer, é porque você discerniu no templo. Aqui é um templo, vocês estão aqui trabalhando, são as formiguinhas que estão trabalhando aqui. Essas formiguinhas precisam ter discernimento, saber aonde vai se posicionar. Usar com equilíbrio o livre-arbítrio. E com o Cristo a gente consegue isso, com discernimento. Na escola, educação. Aqui pode ser uma escola também. E como escola nós vamos trabalhar processo educativo do espírito. Não é educação social não, de você dizer, olá, como vai, bom dia, até logo, não é? Obrigada. Aquilo que a gente ensina aos meninos para a escola. Não, não é só isso não. É educação no sentido espiritual. De receber os sofrimentos, de saber se conduzir no dia a dia, de aceitar. Há poucos dias um espírito amigo se apresentou lá na nossa casa e ele disse assim a gente, meus amigos, para a gente continuar nas lutas terrestres e buscar vencer a nós mesmos, precisamos desenvolver 4 pontos nos nossos caminhos. Humildade, aceitação, resignação e perdão. Deixo esses 4 pontos para a gente refletir. Ou seja, para que a gente pudesse implantar esse reino dos céus dentro dos nossos corações. Então, educação. Cristo na palavra, brandura. Brandura. Que às vezes a gente sobe aquela coisa de raiva, a vontade de dizer umas verdades, né? Dizer aquela coisa que a gente acha que é o certo. Mas se a gente disser agora, vai botar tudo a perder. É melhor você engolir, tomar um gole da água antes, respirar fundo e deixar para dizer depois, numa hora mais calma. Então, brandura. Cristo na justiça, misericórdia. Misericórdia. Parece um contrassenso, né? Na justiça, misericórdia. Me lembrei do credor incompassivo. Estou lembrado do credor incompassivo. Ele devia um dinheiro, quando o dono do local chegou, disse, você me deve um dinheiro, me pague. Ele disse, mas senhor, eu não tenho como lhe pagar, estou sofrendo muito, não tenho condições. Tá certo, tá perdoado. Aí ele saiu, né, perdoado, beleza, misericórdia. Aí quando ele saiu do lado de fora, encontrou um que devia dinheiro a ele, olha, pense. Ele agarrou na pessoa aqui e disse, pague o dinheiro que você me deve. Se você não pagar, eu vou mandar prender você e toda a sua família. Eu não posso pagar, não tem um jeito como lhe pagar, não tem como, não tem que saber. Vai ser preso agora. Prendam ele que é para poder pagar o dinheiro. Alguém viu e foi contar ao primeiro. E disse assim, olha, ele não fez isso.
Não fez. A misericórdia que ele recebeu, ele não fez. Ah, não fez não? Pois então agora vamos para a justiça. Isso é Emmanuel que diz a gente. Deus manda primeiro a misericórdia. Aí a gente zomba, deixa para lá, não presta atenção, ele manda a justiça. Então o credor incompassível é isso aí. Aí ele disse, se você faz isso, então você vai ter que me pagar também. Então, prenda ele até ele me pagar. É bem interessante. Então, na justiça, misericórdia. Na justiça, misericórdia. Na inteligência, proveito. Use a inteligência para o bem. Use a inteligência para fazer o bem, para criar o bem, para viver o bem, para fazer o bem. Que muitas vezes a gente para usar a inteligência para se destruir, se autodestruir. Então, use a inteligência com proveito. No estudo, orientação. Que todos esses estudos que a gente tem na vida sirva de orientação para nós. Essa é a palavra do Evangelho. No sexo, responsabilidade. Quem tiver alguma dúvida sobre a responsabilidade no sexo, tem um livro maravilhoso. Sexo e Vida, psicografia de Chico, escrito por Emmanuel. Já na contracapa, na introdução, ele diz isso. Não crítica, não julgamento, mas responsabilidade. Então, o Evangelho nos mostra a responsabilidade da utilização da sexualidade. Cristo no trabalho, eficiência. Eficiência, fazer a sua parte. Não espere pelo outro. E nem fique achando que se o outro é preguiçoso, você tem que se encostar também. Faça a sua parte. Cristo na profissão. Idoneidade, ou seja, capacidade, aptidão, se esforce para fazer cada vez melhor. Cristo na alegria, essa é boa. Cristo na alegria é continência. Porque a gente... Vou dizer uma coisa a vocês que eu não sei se todo mundo vai gostar. Está todo mundo esperando as festas de final de ano, né? Olha, graças a Deus já vem Natal, eu vou descansar, vou relaxar e vou aproveitar. São uns 10 dias, né? Uns 12 dias para deitar e rolar. Porque aí a gente come tudo o que pode e o que não pode. Bebe tudo o que pode e o que não pode. Extrapola, né? É a alegria. Não, mas eu tenho que comemorar. É a minha alegria, o meu descanso. Olhe por Jesus, a alegria se chama continência. Tá lá, isso já estava no Velho Testamento. Moisés deu essa orientação para a gente. Respeita o sábado. Não é? O último dia. Você já fez a sua tarefa toda? O que é que vai fazer no sábado? Descansar. O sábado é o respeito a Deus. É o respeito, é seu equilíbrio. É a sua continência em relação às leis divinas. Está aqui, na alegria. Em relação à dor, resignação. Resignação. Não é você dizer, Deus não está me vendo aqui. Não, Ele está vendo sim. Mas a gente está sofrendo o que é necessário para que a gente passe pela prova e aprenda a ser melhor e saia dessa situação. Cresça mais. Então, na dor, resignação. Eu hoje tive um teste. Eu fui fazer um exame de ultrassonografia na Unimed. Eu achei que deixando para o sábado ia ser melhor. Olha o que tinha de gente lá. Aí eu disse assim, eu nunca pensei que eu fosse rezar tanto. Rezei da hora que cheguei até a hora que saí. Não sei quantos Pai Nosso, pedindo a Deus, sabe o quê? Calma, paciência, porque eu já estava aquele comichão, querendo já funcionar e eu ir lá brigar, né? Meu nome tá aí, cadê? Você não tá me chamando, cadê? Já ia brigar, já estava começando. Aí, meu Deus, eu preciso ter paciência. Aí eu comecei, Pai Nosso que estás nos céus. Eu fiz mesmo que aquelas beatas na igreja, só não tinha as continhas, mas eu fiz. Várias vezes o Pai Nosso, Nossa Senhora, tenha piedade de mim, me ajude, acalme meu coração, que eu aceito com resignação. Eu preciso aceitar, eu só vou sair na hora certa. Aí já comecei a calcular, eu sei que eu vou sair daqui meio-dia, quando eu sair eu vou direto na loja, compro minha comida, já vou para casa, para me contentar. Já compro minha marmitinha, já vou para casa e almoço. Aí a mulher me chamou, 10 horas. Olha, eu cheguei 6h58 para fazer uma ultrassonografia. Eu saí 10 para as 10. Não foi uma prova? Foi uma prova. Logo hoje que eu ia falar para vocês, era o dia que eu ia me espernear. Graças a Deus era o dia que eu ia falar, que era para poder eu ficar com calma, continência ali. Equilíbrio, senão eu ia me extrapolar.
Então, na hora da dor, resignação. Encontro, paz. Tive uma prova hoje sobre isso. Nas relações humanas, de pessoa para pessoa, solidariedade. Lembrar sempre que há necessidade. Lembra-se da caridade como Jesus nos ensinou, como nos disse Kardec, recebeu dos Espíritos, benevolência, indulgência, perdão. Nas obrigações, diligência, quer dizer, cuidado, empenho, você fazer as coisas com boa vontade, com solicitude, não fazer com raiva, né? Você vai para o centro hoje, eu vou, né? Que jeito? Tenho que ir, tenho uma tal de mediunidade, que se eu não for, tem gente que diz assim. Eu tenho um amigo que ele diz, mediunidade é como uma panela de feijoada. Eu disse, pois olha, eu já li tanta coisa sobre mediunidade, nunca vi essa definição. Ele disse, mediunidade é como uma panela de feijoada. Está borbulhando, você não levanta a tampa, senão espicha a feijoada para tudo que é lado. Eu digo, nossa história, nunca vi essa definição em canto nenhum. Repare o que a gente é capaz de fazer. Então tem gente que diz assim, vou para o centro, vou, né? Eu tenho mediunidade, tenho que ir, né? Ou então fica como um companheiro que nós temos lá. É assim, ele vai dar o passe, depois a gente faz a vibração, faz uma reunião junta, faz aquela prece, faz uma avaliação rápida de 5 minutos, 10 minutos no máximo, e quando diz assim, que Deus nos acompanhe, que vamos para casa, ele já está assim, aí. Na hora que abre a porta, ele sai correndo, é o primeiro que sai. Então, nós estamos fazendo o quê? Sem diligência, sai correndo, não tem aquele amor para fazer o trabalho, não chega ali com aquela devoção, com aquele cuidado, sai arrastando a perna, conversando, é uma vibração tão boa que você não quer sair. Muita gente fica ali, tem outros que ficam conversando tanto que a gente precisa chamar, ei, venha, de tanto que gosta de estar ali. No cansaço, refazimento no cansaço. Jesus, o Evangelho, para a gente no cansaço é refazimento. Refazimento é você começar a descansar. Está cansado? Vá descansar. Vá ler alguma coisa boa, vá ocupar sua mente com algo bom. É se refazer daquelas dificuldades. Nos compromissos, lealdade. Lealdade, assumir o compromisso, ter lealdade naquilo. No repouso, disciplina. Disciplina. Não é deixar deitar e rolar. É de disciplina. Veja, isso é o Cristo em nossas vidas. Se você age assim, você está com Cristo. Se não está agindo assim, você não está com Cristo. Por isso que Paulo dizia, com Cristo nova criatura eu sou, nova pessoa eu sou. Né? Cristo no tempo é serviço, trabalho, ocupação útil. Mente ocupada, não se tem dificuldade. Nós estaremos sempre com alguma coisa para fazer. E Cristo na morte é vida eterna. 20 definições que ele aprendeu no plano espiritual e trouxe para a gente. Na nossa vida. Cristo em nossa vida, então, é caridade, harmonia, discernimento, educação, brandura, proveito, misericórdia, orientação, responsabilidade, eficiência, idoneidade, continência, resignação, solidariedade, diligência, refazimento, disciplina, lealdade, serviço e vida eterna. E do que a gente precisa, então? A gente precisa conhecer o Evangelho, sentir Jesus, como ele diz, sentido, apreendido, compreendido, para que a gente possa colocar na nossa vida. E se a gente não conseguir, tenta de novo. Escorrega, tenta de novo. Escorrega, tenta de novo. Qual era o objetivo de Jesus quando ele disse a Caifás? Capítulo 3 do Boa Nova. Lembra-se do objetivo dele? O que é que o Senhor está fazendo aqui? Eles veio plantar o reino de Deus no coração das criaturas. Esse era o objetivo. E com que contas para fazer isso? Os meus seguidores virão de todas as partes. Ah, mas claro, os tolos, os idiotas estão em todas as partes. Sacerdote, nenhum mármore é mais puro do que o sentimento. E nenhum buril é superior à boa vontade. Apresentou 2 ângulos para a gente, sentimento e boa vontade. É isso que eu tenho que trabalhar em mim. Boa vontade, sentimento,
Vou procurar viver isso aí com sentimento, com boa vontade. Você tem um exército, por exemplo, tem alguém que vai lhe ajudar, um homem rico, um exército, algum soldado, né, que vai lhe ajudar. Os meus seguidores virão de todos os lugares. E o que é que você vai? Conhece porventura Roma ou Atenas? Ele deve ser inteligente, ele deve ter estudado em alguma escola grega ou romana. Você conhece Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. Olha o que a gente precisa conhecer, viu? Desenvolver o sentimento, a boa vontade, conhecer o amor e a verdade. Você sabia que existe leis no templo e leis da corte? Ou seja, cuidado, senão eu lhe prendo, né? Ameaçou ele. Conhece porventura a lei do templo e da corte? Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. O sacerdote foi embora, ele ficou ali mais algum tempo e no outro dia ele começou a implantar o reino de Deus no coração das criaturas. E aí a pessoa que mandou a pergunta para irmão X perguntou a ele: e os espíritas? Você acha que já está fazendo, né? Isso aí, nós já estamos fazendo essas coisas todas? E aí ele respondeu: antes que você me pergunte, eu já vou lhe dizendo, Jesus é nossa fraqueza. Olha a resposta de irmão X. Jesus em nossa fraqueza é luz de esperança. Por isso, mesmo confiantes nele, o nosso Mestre e Senhor, estamos certos de que um dia nós todos faremos do Evangelho o que devemos fazer. Então existe em nós a luz da esperança, para que possamos fazer do Evangelho um dia o que devemos fazer. Então, Jesus não apenas nas fotografias, pendurado no nosso peito, guardado no nosso quarto, ou nas discussões, ou só nos estudos, ou só nas conversas, ou só nos ensinos, mas Jesus em nossas vidas. E essa é a proposta que a gente traz de irmão X para apresentar a vocês hoje. Meus amigos, que Deus nos abençoe. Nosso tempo chegou, já ultrapassou. Que Deus nos ilumine, nos fortaleça, nos guarde e nos guie agora e sempre. Sempre com Jesus.